Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar dos produtos, né? PGBL e VGBL. Por que PGBL e VGBL? Porque são os tipos de produtos abertos ao público, né? Lembra que você viu as entidades de previdência aberta? Então, por isso que no seu exame, PGBL e VGBL serão os assuntos mais tratados, ok? Então vamos começar pelo PGBL, que quer dizer Plano Gerador de Benefício Livre. Bom, na verdade, o participante, lembra-se, né? O participante é aquele que contribui mensalmente ou de forma esporádica. Como assim de forma esporádica? Bom, ele não precisa contribuir mensalmente, ele pode contribuir de uma única vez, ou uma vez ao ano, ou semestralmente, como ele preferir, desde que ele faça a opção pela forma esporádica. Então, os recursos são aportados em um fundo de investimento. E aí vai ser escolhido entre o consultor de investimentos ou o gerente, né? E, claro, o participante, o contribuinte. E aí escolhe-se o melhor fundo mais adequado ao seu perfil no momento da contratação. E o PGBL é muito famoso, né? Muito bem vendido, porque ele oferece o benefício fiscal. E nada mais é que permitir a dedução, né, do valor dessas contribuições quando ele fizer a declaração do imposto de renda. E qual é o limite para essas deduções? A Receita permite até 12% da renda bruta anual. Ou seja, se ele ganha R$100 mil ano, ele pode, então, contribuir para um produto PGBL anualmente até R$12 mil. E esse valor perante a Receita é entendido como uma despesa. Se é uma despesa, ela pode ser dedutível do imposto de renda. Que quer dizer o quê? Ela pode ser subtraída por suas receitas. Logo, ele pagará menos imposto, que você vai entender a seguir, ok? Só que, na verdade, esse benefício fiscal nada mais é que uma postergação do imposto de renda, porque ele dá esse benefício agora, porém, em contrapartida, ele vai cobrar futuramente, quando houver um resgate, ele vai cobrar sobre todo o montante, ou seja, ele vai tributar sobre o capital investido, aquilo que foi contribuído de forma mensal ou esporádica, mais os rendimentos auferidos. E aí, em cima desse volume, desse montante, haverá a tributação do imposto de renda. Vamos para um exemplo para fixar melhor o entendimento. Um exemplo de PGBL em que o nosso personagem é o executivo. O executivo casado, pai de um filho e que percebe mensalmente uma renda de R$10 mil. Possui as seguintes despesas esclarecidas aí, em tela. A educação do filho, R$500 ao mês. Lembrando que, perante a Receita Federal, esse valor é limitado a R$ 296,79 mensalmente, tá? Por titular ou dependente, ou seja, se é apenas do filho, que é o seu dependente, então nós temos apenas uma redução de R$ 296 mensalmente permitido, e não R$500. Então há esse limite. E o plano de saúde, ele não tem limite de dedução. Então, se houvesse um gasto aí de 5 mil, poderia ser deduzido R$5 mil. Mas no nosso exemplo é de R$1.000 mensais. A dedução por dependente, ou seja, daqueles que moram junto com esse executivo e que dependem, né, da sua renda, são considerados. E pode haver uma dedução de até R$ 2.275 por ano, por dependente, ok? E aí nós temos o valor de R$ 4.550, o valor total que é permitido perante a Receita, já que é a esposa, ele é casado, e o mais um filho. Então ele, diante desse cenário, ele demonstrou uma preocupação com o futuro seu e o futuro da sua família, então procurou você para ajudá-lo analisando a possibilidade de contratar um PGBL, para ver se é interessante ou não fazer essa contratação, com a finalidade de complementar a renda quando ele vier a se aposentar, ok? E ele ouviu dizer do benefício fiscal, e aí ele te pergunta, é bom, né? Eu aderi, é bom para mim, não é? E você saberia responder? Vamos entender. Essa simulação ela foi realizada diretamente pelo site da Receita Federal, tá? Então ela é bem fidedigna. Vamos aí comparar uma declaração, né, de imposto de renda em que não houvesse a contribuição com o PGBL
e do outro lado uma declaração com a contribuição para uma previdência privada, que neste caso é o PGBL. Se ele ganha R$10.000 mensais, vezes 12 meses, nós estamos falando aí de uma renda anual de R$120.000. E aí quais são as deduções que somam ali 20.111 no primeiro quadrante aí do lado esquerdo da tela? Então nós temos o equivalente a 2 dependentes, né, que totaliza anualmente 4.550, que você viu que o máximo por dependente é de 2.275. A instrução do filho, né, R$500 mensais, e que há um limite também que você viu na página anterior, que é de R$296 reais por mês. Então aí chegamos ao valor de 3.561 ao ano. As despesas médicas, média ali R$1.000 mensais, e aí totalizamos 12.000 no ano, e nenhuma contribuição com o PGBL. Então tá zerado aí, como você pode ver. E a base de cálculo? A base de cálculo agora, para efeito de apuração do imposto de renda, vai ser de 99.888. Por quê? Pegou 120.000, que é a receita anual desse executivo, deduziu ali todas as despesas permitidas pela Receita Federal, pelo governo, né, totalizando 21.111 de despesas, chegamos a um valor de 99.888. Então, apuração do imposto de renda sobre este valor, imaginando que ele não fez nenhum recolhimento, e aí tem como imposto devido 17.036, que é uma alíquota efetiva correspondente a 14%, arredondando, ok? Agora vamos olhar para o outro lado. Os mesmos rendimentos tributáveis, né? Do 10.000 vezes 12 meses, as deduções agora aumentaram. Por quê? Porque ele passou a contribuir com o PGBL. Qual é o permitido? 12% da renda bruta anual. Da renda bruta anual. Então, nós estamos falando de 12% equivalente ao mês. Se ele tem uma renda de 10.000, 12% sobre isso é 1.200, ok? 1.200 vezes 12 meses, chegamos ao número de R$14.400 de contribuição para esse PGBL. E aí, esse cálculo da previdência do PGBL é permitido pela Receita deduzir. É uma despesa que você pode lançar e a Receita Federal vai permitir a redução da alíquota efetiva ali para apuração do imposto de renda. Seria, no caso, base de cálculo. Então nós temos 120.000 menos os 20.111 das despesas, com a inclusão agora de mais 14.400, que vai dar um total de despesas de 34.511. Então 120.000 menos 34.511, chegamos a um valor de 85.488. Portanto, esse valor agora é a base de cálculo para a apuração do imposto de renda. Aí, no cálculo do imposto, chegamos ao valor de 13.077, arredondando. E a alíquota efetiva caiu. Vejam só, então ele está pagando menos imposto de renda, consequentemente, a alíquota, né, esse valor sobre a renda, representa agora 10%, praticamente. 10,89%. Então, quando ele optou pela contratação do PGBL, contribuindo o máximo que a Receita Federal permite, neste caso 12% da renda bruta, tanto faz mensal quanto anual, ele vai formar, além de uma reserva futura, que vai servir para complementar a renda na aposentadoria, vai conseguir, né, consequentemente, um benefício fiscal na hora de fazer a declaração de imposto de renda, ou seja, ele vai recolher menos imposto para a Receita Federal. Neste exemplo, gerou uma economia de 23%, ou seja, R$ 3.960 a menos. Agora imaginamos só, se essa economia gerada, ele usasse para contratar um VGBL, né, o Vida, gerador de benefício livre, não o plano, e fizesse uma nova contratação, né, uma nova previdência, contribuindo apenas de forma esporádica esses valores que ele economizou na declaração de imposto de renda. Seria uma ótima estratégia. Então, por isso que nós precisamos entender todo o contexto para poder oferecer adequadamente a melhor estratégia para o nosso cliente. Tá? E é esse tipo de cenário que o exame vai te cobrar, né? Esse tipo de conhecimento. Então agora vamos falar do VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre.
Primeiro, entenda o seguinte, dificilmente você vai ver nas literaturas. Eu estou trazendo aqui como dica da C3, mas por que que VGBL não oferece benefício fiscal? Primeiro, porque ele é um seguro de vida com características previdenciárias, entendeu? E a única coisa permitida nesse sentido de dedução pelo governo federal, perante a Receita, é planos de aposentadoria, planos de previdência. Então, que seja um fundo de pensão ou que seja uma previdência privada ou a própria previdência pública. Então, são essas as formas permitidas, além de plano de saúde, né, despesas médicas, educação. Essas as formas permitidas para você reduzir a base de cálculo do imposto de renda, ok? Dito isso, então, vamos novamente voltar ao assunto VGBL para entender. O participante também vai contribuir de forma mensal ou esporádica com a finalidade de acumular recursos, né, que serão investidos no fundo de investimentos, que você já sabe que foi escolhido em um alinhamento entre o cliente, você, e, claro, o investidor, o proponente. Então, ele não oferece benefício fiscal. Porém, no resgate ou na renda percebida, ou seja, a renda quando ele se aposentar, vai tributar somente sobre os rendimentos. Você viu que no PGBL a tributação ocorre sobre o montante total, que é o que ele investiu mais os rendimentos auferidos. No VGBL, como não há benefício fiscal, a tributação ocorre normalmente, que é só sobre os rendimentos. Ok, agora vamos fazer uma comparação, né? PGBL do lado esquerdo e VGBL do lado direito. Então imaginamos aí o mesmo caso executivo, uma contribuição mensal de 1.200, desprezando aí o efeito da inflação no período, ou seja, anualmente, né, que ocorre uma correção pela inflação normalmente nos planos, mas a gente está desprezando esse fator. Então, 1.200 mensalmente é a contribuição para o plano de previdência ali, tanto PGBL quanto VGBL, uma taxa média que corresponde a 8% ao ano, né, que é 0,60 ao mês, essa é a taxa de juros que a gente está considerando nesse exemplo. Então, ambos, para ter o efeito da justiça. E o capital acumulado também é o mesmo, porque as contribuições foram mesmo, com os mesmos rendimentos, e suponhamos que é o mesmo fundo de investimento. Então, os rendimentos acumulados em 20 anos de contribuição em ambos os lados também é o mesmo, tá? Até aqui nada muda. E por isso o total é de 640 mil em PGBL e 640 mil em VGBL. Então, estamos de forma igual, tá? Tanto PGBL quanto VGBL. E qual é a IR? Bom, aqui também consideramos que seja a mesma tabela, ou seja, a tabela regressiva, e aí a gente vai desprezar qualquer diferença em relação ao prazo correto. Porque há ali, claro, que se você começa uma contribuição, seu cliente começa uma contribuição lá em 2015, e aí passaram-se 20 anos, só que ele faz mensalmente, como é que aquela última contribuição que ele fez no mês passado e agora ele atingiu 20 anos, aquela, né, contribuição do mês anterior, como é que ela vai ser considerada como 20 anos? Não. Ali depois você vai entender um pouquinho como é que funciona. Mas, só para efeito de explicação, pela didática, consideramos o prazo de 20 anos, tá? Porque aí a gente recai na menor alíquota prevista aí pela tabela regressiva, que é 10%. Então, para ambos os lados, a tributação é a mesma. Mas, como o PGBL tributa sobre o valor total, nós temos um valor de imposto de renda retido em caso de resgate. Ele solicitou o resgate. Então ele vai ser tributado em R$ 64 mil. Enquanto no VGBL a tributação ocorre somente sobre os rendimentos, né? Lembrou? E aí, obviamente, vai pagar um valor bem inferior. Neste caso, R$ 35.251, porque está sendo tributado só sobre os rendimentos, que você consegue ver na linha de cima ali, os valores acumulados dos rendimentos. E aí, no valor líquido a receber, PGBL, claro, a pessoa vai receber menos, porque gozou durante 20 anos de um benefício fiscal, e aí em VGBL não teve esse benefício durante 20 anos, então a tributação vai recair apenas sobre os rendimentos, por isso vai resgatar um valor líquido maior, tá? Nesse caso, a diferença foi de 28.800. Aí, talvez você esteja se perguntando, nossa, mas teve 28 mil a mais, será que realmente compensa? Na maioria dos casos, sim, compensa utilizar o PGBL como estratégia,
aproveitando seu benefício fiscal, tá? Até 12% da renda bruta. Passa você a considerar o exemplo anterior. Se ele teve uma economia de 3.960, né, com a inclusão do PGBL, que você viu, e se ele investisse essa economia durante todo esse tempo, né, desprezando aí o efeito de rendimento, 3.900, vamos arredondar para 4.000, você já vê aí que passa de 80 mil reais que ele teria, né, de benefício fiscal. Então compensa, né? Ok, então para quem é o PGBL? Não se esqueça, isso aqui é ótimo e vai te ajudar muito no dia do exame, tá? Grave isso, grave. Isso é algo que você tem que entender e decorar. Então, qual é o público-alvo do PGBL? São aquelas pessoas que contribuem para a Previdência Social e também fazem a declaração pelo modelo completo. Bom, normalmente esse público é um público que percebe uma renda maior. Quais são as características do PGBL? Você já viu, conheceu, o benefício fiscal, que representa uma dedução de até 12% da renda bruta, desde que ele contribua, né, com esses 12% para um PGBL, e no resgate o imposto vai recair sobre o valor total, capital mais rendimentos. Certo, entendi. E VGBL, o Vida? No VGBL já o público mais indicado para aqueles que não realizam a contribuição para a Previdência Social, neste caso o INSS, e que fazem a declaração pelo modelo simplificado. Tá? E normalmente quem faz pelo modelo simplificado é porque percebe rendas menores, tá? Ou tem despesas menores. E quais são as características do VGBL? Não oferece o benefício da dedução fiscal, então não há dedução fiscal, mas no resgate o imposto de renda recai apenas sobre os rendimentos.